Alunos e alunas do nosso canal, Shalom! Vamos para mais uma aula de hebraico bíblico. Na aula passada nós falamos sobre algumas características das consoantes hebraicas e na aula de hoje nós vamos adentrar a gramática. Então já de início observem esse texto bíblico que vai aparecer aí para vocês. Esse texto é um texto famoso, é o texto de Gênesis, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2. Nós até falamos sobre ele em outras aulas e eu disse que retornaríamos quando entrássemos na gramática. É um texto famoso, no português está escrito assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra que eu queria separar para essa nossa aula de hoje é a última palavra que vai aparecer para vocês aí um pontinho do lado, que é a palavra no hebraico Ramaim e no português águas, ou das águas. E aí, se nós fôssemos pensar que tem até uma questão de relação de construto absoluto, mas o foco aqui nessa palavra Ramaim é porque água, nós até aprendemos quando nós falamos sobre a consoante men, que água não significa Ramaim, mas água é simplesmente Maim. E aqui tem Ramaim. Por que tem Ramaim junto dessa palavrinha que significa água? Porque tem um artigo hebraico. E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o artigo hebraico. Então vamos para um quadro bem interessante que eu separei para a nossa aula de hoje. Depois nós voltamos para fechar em cima desse texto bíblico. Observem esse quadro que aparece na tela para vocês. Esse quadro tem 4 formas básicas do artigo no hebraico. A primeira forma, que é a forma comum, é a forma que nós vimos no texto anterior. Se você observar, tem essa palavra novamente, as águas, que é Ramaim, junto do exemplo. Vai aparecer um pontinho aí para vocês. Observem que a consoante re, junto com o patá, ela está diferente. Por que ela está diferente? Que é para mostrar que ela não faz parte da palavra, da raiz da palavra, mas que ela é um artigo. Então nós temos aqui Ramaim, que é o re, junto com o patá, essa vogal que nós aprendemos. E reparem que tem dentro do men a segunda consoante aí, nesse conjunto de as águas, tem um daguesh. Essa é a primeira forma, que é a forma comum do artigo. Vamos para a segunda forma. A segunda forma também aparece um pontinho aí do lado para vocês. Quando que ela vai ser usada? Essa primeira forma ela vai ser usada em todas as palavras, exceto essas outras 3 formas que vão aparecer. Por isso que a gente vai estudar rapidamente essas 3 formas do artigo hebraico. A segunda forma tem assim: é um re, mas é um re apenas com patá. Não existe observação de ter um daguesh na primeira consoante, como foi no caso do men no Ramaim. Como não existe isso, então nós vamos ter apenas o re com patá, mas tem alguma observação sobre quando vai acontecer isso. Observe, vai ser usado antes de men, que possua essa representação de semivogal embaixo, e ut, que também possui essa representação de semivogal, ou antes de rei ou het, que não possua vogal junto de si. Por que eu estou falando isso? Porque um exemplo mais à frente nós vamos falar sobre o rei e o het quando possui vogal junto de si, que vai ser usado outro artigo, outro modelo de artigo junto dele. Vamos para os exemplos. Eu vou ler só o primeiro exemplo, que é o exemplo de rio. Observem que a palavra rio, essas 3 consoantes aí, junto de alguns sinais massoréticos que representam vogais, ela está toda em negrito. Já no caso do re, que é o artigo, o re junto com o patá, ele está apenas contornado. Então, esse é o artigo para palavras que iniciam com essas consoantes que nós abordamos agora. Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, que está aí logo ao lado, vai aparecer um pontinho para vocês também, é um re junto com o kametz, junto com a vogal kametz. Quando que ele vai ser usado? Vai ser usado antes da consoante ain, do resh, do aleph e das consoantes tônicas, re com kametz, e também, como foi citado acima o uso do ain com kametz. Esse exemplo é bom, o primeiro exemplo que tem aqui embaixo para vocês, porque é uma palavra que também aparece lá em Gênesis, que é a palavra aretz. Mas aqui a leitura, aretz seria terra, haaretz seria a terra, porque aretz e haaretz, aretz terra, haaretz tem o re junto com o kametz, por isso haaretz. Esse é o exemplo para falar sobre
o artigo que vai ser o re junto com o câmetz. Vamos para o último exemplo. O último exemplo também aparece um pontinho aí do lado para vocês. É o exemplo de re junto com segol. O exemplo do re junto com segol, aqui a gente pode confundir um pouco, mas se vocês prestarem atenção, ele não é a mesma coisa nem do terceiro exemplo e nem do segundo exemplo que nós abordamos. Por quê? Ele vai ser usado antes de palavras que comecem com re mais o câmetz, re mais o câmetz e uma semivogal, e antes de re apenas com o câmetz. E além disso, antes de um ain com o câmetz. Aí você deve ter pensado assim, professor, mas o exemplo do lado, ele também fala de um ain com o câmetz, sim, mas tem uma observação importante. O exemplo do lado, que é o exemplo 3, o terceiro tipo de artigo, é quando é tônico. Tônico é quando é forte, a sílaba forte. Já esse exemplo, esse quarto exemplo para a gente fechar, é quando não é tônico, é quando é átono, a sílaba não é forte, não tem um acento, não tem nenhuma forma de diferenciação. E a palavra que eu trouxe para essa aula de hoje, para falar sobre esse último exemplo, que é o re mais o segol, é a palavra sábio. A palavra sábio aí possui antes dela, para ser classificado como o sábio, vai aparecer demarcado para vocês, um re mais o segol. Por que tem o re mais o segol? Porque temos aqui uma sílaba que não é forte, de um retz mais um câmetz. Aula de hoje falamos sobre artigo dentro da língua hebraica, dentro do hebraico bíblico. Na aula que vem vamos falar mais um pouco sobre gramática. Até lá!